Boa noite, gente linda. Aqui Regina falando. Me proponho apresentar o Novo Testamento, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, onde eu procuro empregar somente os 4 evangelistas: Mateus, Lucas, Marcos e João. E é lógico, o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, que foi ditado a João. Evito as cartas de Paulo, porque senão não dá tempo, né? E o Velho Testamento, eu só recorro a ele quando é citado no Novo Testamento ou para alguma explicação, que às vezes cita-se, por exemplo, uma frase de Isaías. Jesus citava muito Isaías. Aí eu vou lá no Velho Testamento. Mas, inclusive, o meu livro é só Novo Testamento e os Salmos, tá vendo? Então, é um livro antigo, tá até meio assim gasto, coitado, de tanto que eu já folheei. Mas ele tem as letras grandes, é um livro muito gostoso de ler. A tradução de João Ferreira de Almeida é o que eu mais gosto. Acho assim, ele mais assim, simples e fiel, bem fiel. Totalmente fiel não é, porque as traduções que vieram acontecendo através desses 2 milênios, né, 2024 anos, a gente sabe que houve muita deturpação. Mas João Ferreira de Almeida eu gosto muito, porque ele não coloca opinião própria. Aquelas opiniões que vêm no rodapé da Bíblia, eu não gosto, que coloca aquele corpo de explicação, às vezes até extensa, né? Onde os religiosos, cada um, é lógico, vai tender a colocar dentro da sua crença, dentro do seu aprendizado, né? Então, nós trouxemos para hoje a sepultura de Jesus. Às vezes as pessoas me perguntam, por que você coloca passagens diversificadas e não segue, por exemplo, Evangelho de Mateus, desde a genealogia de Jesus até a crucificação? Porque eu me propus a fazer assim, para ficar mais fácil, para chamar mais atenção e não ficar aquela coisa enfadonha, porque se você pega um capítulo, por exemplo, esse da genealogia de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, é uma coisa enfadonha, você ficar estudando aqueles nomes, né, judeus todos em hebraico que estão ali, e fulano cheirou fulano, que são 42 gerações. Fica enfadonho. Então eu preferi fazer assim. E muitas vezes o trecho que eu vou discorrer, ele precisa voltar no capítulo ou nos versículos anteriores para poder entender. Por exemplo, aqui, eu vou falar aqui da sepultura de Jesus antes de falar da morte de Jesus. Eu acho que fica mais interessante, chama mais atenção. Então, nós hoje vamos falar da sepultura de Jesus no Evangelho de João. Por que eu escolhi João? Porque João, ele é mais sucinto nessa passagem, tá, gente? E ele tem uma explicação melhor. Mas ela também está lá em Mateus. Se quiser dar uma olhadinha lá no capítulo 27 de Mateus também. É a mesma coisa, a mesma descrição. Nós vemos aqui, João começa dizendo assim, depois disto, depois de quê? Da morte, da crucificação, que Jesus foi sepultado, né? Ele foi sepultado, foi descido da cruz, os soldados romanos dividiram tudo aquilo que ele tinha, que era sua capa. Era muito comum, né, quando morria aquele crucificado, os soldados jogavam ali, tipo um sorteio, para ver quem ia ficar, né, tipo uma sandália, uma capa, uma vestimenta, um vestido, alguma coisa pendurada, apesar de que Jesus só tinha mesmo
um vestido e uma capa, e essa capa era valiosa. Então houve uma disputa muito grande para ela. E após isso, entregaram o corpo aos amigos de Jesus, aos discípulos que estavam por ali, e esse corpo foi sepultado. As sepulturas eram feitas em rochas, já expliquei muito sobre isso, em que puxava uma pedra enorme e fechava a sepultura e o corpo ficava ali dentro até lá a decomposição. Como se fosse um túmulo. Ao invés de cavar a terra e enterrar embaixo da terra, colocava naqueles buracos, naquelas fendas, tipo uma gruta, né? Inclusive tinha até aquelas que pertenciam às famílias. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Então, gente, eu não sei, eu não consigo entender por que as religiões arrumam tanta confusão com o sumiço do corpo de Jesus. Você está explicado. Tanto no Evangelho de Mateus quanto aqui no Evangelho de João, está explicado por que o corpo de Jesus sumiu. Está aqui explicado. Então, ele vai ser sepultado vamos colocar um sepulcro, né? Na época não falava túmulo, falava sepulcro. Ele foi sepultado naquele local e José de Arimateia pede a Pilatos para retirar o corpo de Jesus e levar para a sepultura dele. Ele era um homem rico, um homem abastado, um mercador. José de Arimateia, muito amigo da família de Jesus, inclusive foi nas caravanas de José de Arimateia que Jesus visitou a Índia, visitou o Egito, porque José de Arimateia era um mercador. Ele tinha as caravanas que atravessava os desertos e levava mercadoria para ser vendida. E uma das mercadorias que ele vendia era o que o pai de Jesus, carpinteiro, né? Muito procurado na época, porque o que ele fazia para as construções, para fazer os móveis, era muito bem feito. Então, José de Arimateia era muito amigo de José. José, pai de Jesus. Nessa época em que Jesus foi crucificado e depois foi sepultado e depois transferido o corpo para o sepulcro de José de Arimateia, já não tinha José, viu, gente? José desencarnou, morreu, quando Jesus ainda estava lá na adolescência. Foi quando José de Arimateia pediu a Maria se ela deixava que Jesus viajasse com ele, porque José de Arimateia já tinha percebido que Jesus era o Messias, que Jesus tinha aqueles poderes, que Jesus já fazia vários prodígios. Então, ele leva Jesus pensando já no aprendizado de Jesus em outros locais, outras culturas, outras religiões, como é o caso da Índia, como é o caso do Egito. Isso foi na adolescência, tá, gente? Então, José de Arimateia se tornou um discípulo de Jesus, que é diferente de apóstolo, tá, gente? Discípulo é todo aquele que seguia ou que hoje em dia também segue. Eu me considero um discípulo de Jesus. Considero sim. Muita gente pode pensar, ai que metida, que antipática, mas minha maior felicidade minha vida inteira foi trabalhar para Jesus, ajudando o próximo. Eu me considero, apesar de pequenininha,
minha, mas eu me considero sim. Então, deu para entender quem é José de Arimateia. Por quê? Lá no Evangelho de Mateus, por que José de Arimateia pede para levar o corpo de Jesus? Ele tinha medo de que o túmulo de Jesus, o sepulcro de Jesus, fosse assaltado, porque ele conhecia como que aquelas pessoas eram. Quando chegassem aquelas pessoas que acreditavam, né, na questão do Messias, podia ser que saqueassem para roubar roupa, roubar pedaços, que até hoje não se vende aí, pedaço da cruz. Até hoje não tem esse negócio, sangue de Jesus guardado não sei aonde, não tem? Então José de Arimateia ficou preocupado, e preocupado com os salteadores também no mal, saquear o sepulcro para vender. Você imagina o corpo de Jesus, né? Ser vendido, pedaços, ossos, pedaços. Imagina, não sei se eu devo falar o que eu vou falar assim. Imagina pedaços dos ossos de Jesus hoje. Se vende toalhinha, fronha para deitar a cabeça, feijão mágico que cura você da Covid. Imagina se essas pessoas tivessem acesso ao corpo de Jesus. Imagina. Por isso é que José de Arimateia vai pedir. Por que Pilatos? Porque Jesus foi crucificado no costume romano. Porque os judeus, quando Pilatos quis devolver Jesus aos judeus, naquela polêmica de vai para lá e vai para cá para condená-lo, os judeus disseram que não podia matá-lo porque era Páscoa e eles não costumavam fazer isso e muito menos matar. Anás e Caifás diz a Pilatos que não iriam matá-lo porque esse não era o costume dos judeus. Olha que hipocrisia. Eu não tenho costume na minha religião de matar ninguém, mas eu peço para você matar. Foi o que aconteceu. Levaram a Pilatos. Pilatos não queria condenar, porque disse que ele estava vendo ali um homem inocente, mas os judeus forçaram, fizeram de uma tal forma que acabou que Roma que condenou. Então, esse corpo crucificado, na verdade, pertencia a Roma. Por isso que José de Arimateia vai pedir a Pilatos: o senhor deixa eu tirar o corpo? Mesmo porque foram colocados 2 soldados para vigiar o túmulo, exatamente por causa dos salteadores. Que coisa horrível, né, gente? Saltear um túmulo para roubar, né? Mas isso tem de montão aí nos cemitérios, tá, gente? Tem de montão. Então, tem. Vocês acham que não? Tem. Dente de ouro. Tem gente que cava as covas de pedra, os túmulos, para tirar dente de ouro. Às vezes, algum cordão que era pedido lá daquele moço, enterrado com aquele cordão de ouro, aquele anel valioso da família. Tem salteadores de túmulos. Então, horrível isso, né? Horrível. Apesar de que o corpo já não vale nada, porque ele vai compor novos, né, componentes lá da terra, ele vai entrar em decomposição, mas isso é assim, horrível, você pensar que uma pessoa vai lá profanar um túmulo para poder tirar bens, mas tem. Tem, inclusive, acho que isso aí eu não posso falar, não. Como que eu vou arrumar um jeito de falar isso para o YouTube não me cortar? Tem viciados nessa profanação de corpos. Para fazer sexo.
viciados em defunto. Eu acredito que naquela época isso não tinha, era roubo mesmo. Roubar o corpo de Jesus. Então, Pilatos permite. Leva esse corpo para lá. E foi também Nicodemos, José de Arimateia, levou Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Lembra da passagem de Nicodemos que nós já contamos aqui? Jesus e Nicodemos. Nicodemos, então, foi junto com José de Arimateia para ajudar. Nas cartas de Cristo, tem uma explicação muito grande a esse respeito, que foi um pedido do próprio Jesus. Ele pediu a José de Arimateia e também a Nicodemos e ainda fez um mapinha onde que seria sepultado o corpo e para onde deveriam levar o corpo. Apesar de que José de Arimateia sabia por quê. Esse sepulcro era dele, pertencia à família dele. Então o corpo de Jesus foi trasladado. Ele saiu de um lugar e foi para o outro. Por isso é que o corpo de Jesus sumiu, gente. É tão simples. Mas isso já causou tanta polêmica. Vocês precisam ver no meio espírita. Tem até livros a esse respeito. O corpo de Jesus era fluídico? O corpo de Jesus era matéria? O corpo de Jesus sumiu? Ele desintegrou o corpo dele? O que ele fez com o corpo dele? Era como uma bomba atômica que explodiu por causa da evolução dele. Tem tanta coisa que vocês não fazem ideia. Em cima do manto de Turim, vocês já devem ter visto a respeito disso. É muita história em cima disso aí. E está aqui tão simples. José de Arimateia, então, foi, junto com Nicodemos, levou. Mas antes de levar, o que eles fizeram? Levando quase, e foi também Nicodemos, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. O que é arratel? Arratel era uma moeda cunhada em ouro. O nome é arratel. Aqui está escrito no plural arratéis, por quê? Aqui ele está colocando que foram quase 100 arratéis, quase 100 moedas para comprar esse composto de mirra e de aloé. Gente, deve ter sido muito cheiroso. 100 arratéis era muita coisa, eles compraram muito. O povo judeu sempre teve esse negócio de preparar o corpo, ainda tem. Passar óleos, limpar o corpo, banhar o corpo, depois untar da cabeça aos pés. Tem que ter uma postura, colocar o corpo de um certo jeito. É uma trabalheira, uma coisa de doido. Então eles compraram quase 100 arratéis desse composto. Mirra, todo mundo sabe, é uma folhinha pequenininha, mas é cheirosa. Falando nisso, eu vou até comprar uma mudinha de mirra para me plantar, porque é muito cheiroso, gente. É uma delícia. Quem não conhece, dá um jeito de arranjar uma folhinha de mirra só para cheirar. É uma delícia o cheirinho. E o que é aloé? Eu achava que era babosa, sabia? Aloé era um composto de madeira. Uma madeira muito perfumada e que ela dava tipo uma laca, tipo uma goma. Essa goma, então, era transformada em perfume e misturava com a mirra. Vocês imaginam que delícia! Não só o corpo, mas toda a sepultura, todo o ambiente era ali aspergido, né? Jogado ali naquele ambiente, aquele aroma, aquele perfume muito gostoso. Esse cheiro, então, da madeira, né? Um cheiro amadeirado foi o que foi passado em todo o corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias
como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. As especiarias é a mirra e esse composto de madeira que dava tipo uma cola que tirava da madeira e que tinha, né, tem o sândalo também, né? Esse aloé era uma madeira perfumada na época, que é costume, né? Como está explicando aqui, fazia assim com o corpo. E havia um horto, todo mundo sabe o que é um horto, né, gente? É um local, geralmente é montanhoso, que tem muitas árvores, é uma reserva, um lugar bonito. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado. Naquele mesmo lugar onde Jesus foi crucificado, havia um horto. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Sim? Lá no Evangelho de Mateus, ele fala que o sepulcro pertencia a José de Arimateia. Mas esse aqui combina muito mais com a carta de Cristo. É a carta que ele explica que foi ele mesmo que fez um mapa ensinando onde era esse sepulcro preparado para levar o corpo dele. É muito interessante. Essas duas diferenças dos dois evangelistas existem. Um explica que é José de Arimateia e o outro está dizendo que era um sepulcro novo, que ninguém havia sido posto lá dentro, nenhum corpo, né? Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Puseram o corpo de Jesus ali dentro. Então, o sumiço de corpo de Jesus é tão, né? Não precisa dessa. Ah, Regina, mas é a hora que ele ressuscitou, ele não estava com o corpo material? Nananina, não. Lá nas cartas de Cristo ele explica o que eu iria fazer com um corpo todo arrebentado, crucificado, furaram ele aqui no baço, né? É no baço? Não, foi do lado direito, então não é o baço. Furaram embaixo aqui da costela com uma lança para ele morrer mais depressa. Então, Jesus explica lá nas cartas de Cristo o que eu ia fazer com o corpo. Ele ressuscita, gente, com o seu corpo espiritual. Paulo explica tão bem corpo celeste, corpo espiritual, corpo incorruptível. Dá uma olhada lá. Na carta de Paulo, capítulo 15, a Timóteo, Coríntios. No capítulo 15 da carta de Paulo, ele vai falar esses três termos: corpo incorruptível, corpo corruptível, corpo celeste, corpo terrestre. Corpo material, corpo espiritual. Jesus, quando ressuscitou, que aparece para os apóstolos e os discípulos, ele aparece com o corpo espiritual, gente. Eu já expliquei, todos nós temos, não é só Jesus. Você vai ver na hora que se desencarnar. Depois você me conta, que eu também vou desencarnar um dia. Posso até ir primeiro do que você, porque eu estou muito mais velha do que você. Mas aí você me conta, Regina, quando eu cheguei aqui, eu nem acreditei que eu tinha morrido, porque eu tinha 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, eu não sou um ventinho que sai voando por aí. O nosso corpo espiritual, que é igualzinho a esse aqui, só que vou contar um segredo para vocês, bem mais novo, mais bonito, mais viçoso. Né? Não é essa coisa que vai caindo, essa mochiba toda, a gente vai ficando velho, vai caindo tudo, ainda mais eu que sou magra demais, aí é que é mochiba pura.
Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou com perispírito, com corpo espiritual. Paulo chama de corpo de glória. É da glória do Senhor. Então, fica aí a nossa passagem, que é a sepultura de Jesus, pequenininha, mas de grande ensinamento para nós. E nós, então, vamos à nossa frase. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Chamar os pecadores é ensinar para que essas criaturas parem de fazer o mal. Naquela época de Jesus, falava, tudo era que era do mal, falava que era pecado. Hoje a gente tem outros nomes, né? Maldade, infanticídio, feminicídio, guerras, matança, corrupções. A gente poderia ficar aqui a noite inteira enumerando essas coisas do mal. Então, Jesus está pedindo misericórdia porque ele veio para isso. Pedir às pessoas, não faça mais isso. Pare com essa maldade. Pare com essa crueldade. Pare com essa situação de subjugar, escravizar o outro. Eu não vim para os justos, eu vim para esses que precisam de arrependimento. Vim para ajudar os pobres, os aflitos, os ansiosos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E como a humanidade está cansada, gente, que cansaço, né? Faz uma análise na sua ansiedade. É só ligar a televisão, que aquilo você não precisa nem de fincar um alfinete lá. Ela já derrama sangue, só notícia de sangue, de maldade, gente, que coisa horrorosa essa semana agora, o que o pastor fez com a menina de 12 anos, né? Então, eu estou falando aqui, gente, no princípio de abril, tá? Hoje é dia 2 de abril, estou gravando no dia 2 de abril de 2025. Eu estou explicando isso porque, como eu não gravo ao vivo, vocês vão me ver daqui a meses aí e não vão entender a que eu estou me referindo. Nesse noticiário que eu fico muito triste com essas notícias, né? O que o pastor fez. E isso é notícia de toda hora e de todo dia, quando a gente sabe das notícias, fora os casos escondidos por aí, né? Então, Jesus está dizendo que ele não veio para aquele que já evoluiu. Ele veio e ele vem para aquele que quer se melhorar, aquele que tem vontade de não cometer esses pecados mais, aqueles que já estão querendo, entrando no arrependimento. Meu Deus, não vou fazer isso mais. A partir de hoje não faço mais. Consulta dentro de você, para que no dia seguinte você já tenha prometido para você mesmo que você vai ser uma pessoa renovada a cada dia, não cometendo esses absurdos, essas crueldades que vem acontecendo. Fica aí, então, mais um pedacinho da nossa frase. E agora eu vou comentar um pouquinho da minha alegria, gente. O livro que eu levei para o estúdio. Lembra que eu falei com vocês que está demorando demais? Houve tanto entrave, até dengue o locutor pegou. Vocês acreditam nisso? Pegou dengue, passou um mal, coitado. Teve que parar a gravação. É muito entrave. Tudo que é para o bem, vocês já viram como que é difícil? O livro Nova Jerusalém. Quase chegando no final das gravações. E o rapaz lá do estúdio falou que está muito bonito. Ele quis me mandar pedaços para eu lançar no YouTube, em audiobook. Mas eu não quis, eu quero lançar ele todinho.
Quando você, que está aí me ouvindo, quando você for escutar o livro, aí você escuta quantos trechos você quiser. Não quer ouvir agora, ouve mais logo, na hora que você estiver lavando uma louça, na hora que você estiver sentado ali no sofá, na hora que você for deitar, né? Você pode ouvir a qualquer momento, na hora que você estiver dirigindo, você pega ali o pendrive, coloca lá, ou o seu celular, e assiste, e ouve, né, a narrativa do livro. Gente, o livro tem tanta coisa bonitinha, mas tem tanta coisa simpática, gostoso de ler, é pequenininho, tem só 100 páginas, tá? E eu já estou com a minha cabeça cheia para já começar a escrever o Nova Jerusalém 2. Aguarda que está chegando, para complementar as explicações de Nova Jerusalém 1. Então, esse rapaz responsável por esse estúdio, o estúdio chama Sonidos, aqui na minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele se chama Maurício, e ele falou comigo que ele acredita que semana que vem, hoje é 2 de abril, hoje é 2 ou hoje é 3, eu nem sei. Semana que vem esse livro está pronto. Eu vou jogar então e vocês vão ouvir qual que é o lugar que você vai morar. Chama-se Nova Jerusalém. É a cidade, é a nave, cidade-nave. Ela se desloca. Imensa, imensa, quase do tamanho do planeta Terra. E que abrigará todos aqueles que merecerem ir para lá, Nova Jerusalém, na hora do momento final que está chegando, está pertinho, tá, gente? E vai dar uma balançada boa aí no planeta. Mas não é para assustar. A morte não existe. Nós vamos para Nova Jerusalém e eu vou te ver lá. Nós vamos nos encontrar e vamos relembrar esses nossos bate-papos maravilhosos sobre os ensinamentos de Jesus. Vocês acham que Jesus não ia preparar um lugar para a gente, sabendo o que ia acontecer? E como ele avisou que ia acontecer? Basta ler o livro do Apocalipse. Basta ler o sermão profético, que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Eu vou trazer essa passagem aí, tá bom? Vamos ao nosso presente? Muita gente gosta, eu também gosto. Retalho, gente. Só que esse aqui, ao invés de eu jogar o retalho de qualquer jeito, sobrepor, igual eu faço, de vários tamanhos, eu fiz medidinho, tá vendo? Como se fosse tijolinhos, olha lá. Eu fui colando alternados, né? Para que fique parecendo uma torre. Aí, ó, a tampa aqui coberta de lã preta, tá vendo? Você pode tirar a tampa e colocar um enfeite. Ele tá todo assim, com esse tipo bolinha, né? Imitando um pesponto em dourado. Tá aí, então, a nossa simpática garrafa de retalho, que é o nosso presente de hoje. Liga para Regina, 988370388, marca comigo um dia, vem buscar a sua garrafa preferida. Não precisa ser essa, pode ser qualquer uma que você viu por aqui, tá? Ah, Regina, eu quero aquela assim, assim, eu guardo para você. É presente. Beijo no seu coração.